Obrigado, Sônia. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Hoje retornamos ao trabalho, aos trabalhos do júri. Agora, senhoras juradas e senhores jurados, serão expostas as teses da defesa, tá bom? Assim como tiver uma atenção, diligência em relação à acusação, essa mesma atenção, diligência em relação à defesa, já parabenizo isso mesmo, a incomunicabilidade. Então, não se responde perguntas retóricas, não se responde as perguntas dos senhores e das senhoras também muito bem, tá? Continuem assim. Novamente, vai acontecer isso, é natural, tá? Isso é do debate. De novo, também agradeço a presença do público, né? Continuem assim como foi se mantido, em silêncio, sem fazer qualquer tipo de manifestação, como fizeram em relação ao Ministério Público. Bom, doutor Renan tem a palavra. Agora são 16h37, estou considerando o início 16h38, assim como fiz com o Ministério Público. Perfeito, excelência. Obrigado. Gostaria de iniciar os trabalhos cumprimentando Vossa Excelência, doutora Ana Carolina. É um prazer para nós tê-la na nossa comarca. Mais uma vez, eu desejo as boas-vindas. Nós já tivemos contato, fizemos algumas audiências. Eu costumo dizer que Santa Rosa de Peba é uma comarca privilegiada, tanto no Judiciário quanto no Ministério Público, sempre agraciada com bons juízes, e a senhora veio para manter essa tradição. Então, recebam os meus cumprimentos mais sinceros. Eu queria estender meus cumprimentos ao doutor Eliel, promotor de justiça. Muito embora hoje nós estamos aqui em lados opostos, né, doutor? Mas nós não somos nem inimigos e nem adversários. Eu costumo dizer sempre que no tribunal do júri não há vencedores, né? Do lado nós temos um réu, uma família do réu despedaçado, do outro lado nós temos as vítimas, que também merecem respeito. Então, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho e agradeço o senhor pela urbanidade, pela forma que o senhor conduziu os trabalhos da sua fala. Eu recebo meus cumprimentos. Obrigado. Eu queria agradecer, cumprimentar os serventuários da Justiça, na pessoa do Claudenilson. Se Santa Rosa de Viterbo é essa referência no judiciário estadual, se aqui o judiciário funciona como deveria funcionar, muito do trabalho dos serventuários, do judiciário de justiça, que aqui estão, de todos que trabalham no judiciário. Então, em nome do Denilson, eu cumprimento a todos os servidores e agradeço muito, Denilson, a atenção que vocês dão para nós advogados, para esse trabalho. Muito obrigado. Queria cumprimentar minhas colegas de defesa, doutora Maria Berton. É uma honra para mim, doutor, a senhora sabe disso, ter a senhora do meu lado aqui nessa defesa, a senhora que é uma verdadeira professora para mim, junto com o doutor Juliano, que está ali no público, que foram quem me incentivou a estar aqui nesse júri e tem me ensinado muito. É uma honra para mim ter a senhora do meu lado. Doutora Ana Flávia, minha companheira do dia a dia, também uma advogada extremamente competente. Recebam os meus cumprimentos. Gostaria de cumprimentar os agentes de segurança, policiais penais, policiais militares. Nós sabemos da importância do trabalho dos senhores para a nossa sociedade. Juraram defender a sociedade com sacrifício da própria vida, mesmo não valorizados. O trabalho dos senhores, por nós, nessa defesa é muito valorizado. Nós agradecemos tudo que os senhores têm feito e recebam os nossos cumprimentos. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar os advogados aqui presentes, estudantes de direito, que estão aqui no público, doutor Juliano em especial, como eu já disse, meu professor, o senhor sabe da admiração que eu tenho pelo senhor, e todo o júri que nós fazemos aqui na nossa comarca, nós observamos que os advogados estão sempre presentes, doutora Beatriz aqui também, estão sempre presentes. Isso demonstra a força da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Santa Rosa de Viterbo. Isso demonstra a parceria que os advogados têm um com o outro, está sempre apoiando, está sempre presente. Eu agradeço a presença dos senhores. Gostaria de cumprimentar os servidores do Ministério Público também. O trabalho de vocês colabora com essa força do Judiciário Central-Rodense. A Isadora, a Bianca, muito obrigado. Tá? Recebam meus cumprimentos. Gostaria de cumprimentar o público presente. Em especial, gostaria de cumprimentar a família do réu, a Maria, a Sadipanete. Eu gostaria de agradecer a confiança que vocês tiveram no nosso trabalho. E do primeiro dia em que nos contrataram para esse processo,
Eu nunca ouvi de vocês uma reclamação, eu nunca ouvi de vocês uma crítica. Vocês confiaram no nosso trabalho. E o que eu posso garantir para vocês é o que a gente já conversou. Eu vou fazer o meu melhor. O resultado depende dos jurados, mas nós estamos aqui para fazer o nosso melhor. Muito obrigado pela confiança. Gostaria de cumprimentar o Gabriel. Esse mais de um ano que nós estamos tendo contato, né, Gabriel? É o que eu disse para a sua família. Nós estamos aqui, vamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, dentro das nossas limitações. Nós vamos dar o máximo para que você receba uma pena justa. Nós já conversamos em relação ao fato, em relação ao que aconteceu. Nós estamos aqui para buscar justiça. E a justiça não é passar a mão na cabeça, a justiça não é uma absolvição nesse caso, mas é conseguir para você que você seja julgado por aquilo que você cometeu. E é isso que nós vamos tentar aqui hoje. Tá? Muito obrigado pela confiança. E por fim, eu gostaria de cumprimentar, mas não menos importante, os senhores jurados que cumprem essa função tão importante para a justiça, que é a função de julgar um semelhante. Gostaria de cumprimentar a Cássia, a Giovana, o senhor João Batista, a Márcia, a Roseli, o Sandro e a Emanuele. Muito obrigado por estarem aqui. Eu sei que para vocês que não trabalham com direito, que não trabalham na justiça, às vezes é chato, é difícil, a gente tem que deixar os afazeres da nossa vida diária, perder o dia para estar aqui, mas essa função é uma função que lhes é dada pela Constituição Federal. Tamanha a importância de ser um jurado. E os senhores são escolhidos dentro da sociedade, e as senhoras, por serem os melhores entre os melhores. Os senhores só estão aqui julgando um semelhante porque os senhores têm uma reputação ilibada, porque os senhores são importantes para a nossa sociedade. E por que alguns crimes é a doutora Ana que julga e outros crimes são os jurados, são pessoas da sociedade que julgam? Porque muitas vezes a lei, a letra fria da lei, ela não dá conta da realidade. E quando ocorre um crime de tentativa de homicídio ou de homicídio, a Constituição Federal, o legislador, ele determinou que os jurados decidam. Por quê? Porque nós precisamos julgar de acordo com a íntima convicção, que foi o juramento que os senhores fizeram para a doutora, daquilo que nós entendemos como justo, daquilo que é a justiça. E às vezes a lei não dá conta da justiça. Então, a Constituição deu esse poder para os senhores, que é maior do que o poder da doutora, que é julgar de acordo com a íntima convicção e de acordo com a justiça. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui exercendo esse papel para a nossa sociedade. O Tribunal do Júri ele é uma das instituições mais antigas do mundo e da justiça. Nós temos ali, claro que não na forma que é hoje, mas nós temos relatos de Tribunal do Júri, inclusive na Bíblia. Quando o povo hebreu saiu do Egito e Moisés recebeu as leis divinas, aqueles que eram contrários àquela lei recebiam julgamento pelo Conselho de Anciãos, ou seja, pessoas do povo que julgavam pessoas do povo. É uma instituição milenar. E outro relato histórico do julgamento do Tribunal do Júri, inclusive que me rememorou hoje, é o julgamento do filósofo grego Sócrates. Foi julgado pelo Tribunal Popular. E quando o doutor estava falando, eu me lembrei do julgamento de Sócrates, porque o Sócrates, quando ele se defendeu no próprio júri, ele foi o próprio advogado, e ele falou o seguinte: quando eu ouvi meus adversários me acusando, tamanha habilidade deles com as palavras, que eu quase me esqueci de mim, que eu quase me esqueci da verdade, e que eu quase concordei com a acusação. Hoje, quando eu ouvi o doutor, brilhante, um orador incrível, eu quase me esqueci que esse processo tem 500 páginas. E esse processo tem muitas provas. Que eu quero trabalhar essas provas com os senhores. Então, o que eu peço para os senhores? Nós, da defesa, vamos trazer a versão defensiva dos fatos que aconteceram. E eu peço para os senhores, e eu tenho certeza que os senhores farão isso, e as senhoras, que ouçam a defesa com o mesmo prestígio que ouviram o Ministério Público. O promotor de justiça disse que ele está aqui nesse plenário como um representante da sociedade. Eu quero dizer que eu, enquanto advogado do Gabriel, também estou aqui como um representante da sociedade. Por quê? Porque qualquer um de nós está passível de estar sentado nesse banco. E quando eu digo qualquer um de nós, eu digo em especial nesse tipo de crime.
Porque os crimes contra a vida, eles têm peculiaridades próprias. Os senhores, por exemplo, eu tenho certeza, os senhores são a nata da nossa sociedade, por isso os senhores foram escolhidos para serem jurados hoje. Eu tenho certeza que os senhores jamais responderão um crime, um processo por roubo, um processo por tráfico, assim como o Gabriel nunca respondeu nenhum processo na vida dele. Mas um processo de homicídio, de tentativa de homicídio, isso está passível a qualquer um de nós. Quem tem um filho sabe que se alguém fizer mal para o filho da gente, é capaz da gente matar uma pessoa. Então, esse julgamento pelos próprios pais é por isso. Porque o julgamento, o crime de homicídio ou de tentativa de homicídio é um crime democrático. Qualquer um, por mais idôneo e por mais boa pessoa que possa ser, pode ser julgado num tribunal como esse. Feita essa introdução, eu queria dizer aos senhores o seguinte: nós precisamos ter muito claro na mente que o fato que trouxe o Gabriel para um julgamento pelo tribunal do júri é a suspeita de que ele tenha cometido um crime contra a vida. O fato de ele estar sentado aqui hoje não significa que por isso ele é culpado, senão não precisava dos senhores aqui. Então, eu queria dizer que quando o promotor vem aqui e fala do crime contra a vida, nós vamos julgar este fato. Ele não está aqui porque ele cometeu uma tentativa de homicídio. Ele está aqui porque ele está sendo acusado de ter cometido uma tentativa de homicídio. E a nossa função quanto defesa é mostrar para os senhores, dentro das provas do processo, o que de fato aconteceu naquele dia. Não sei se os senhores já estiveram presentes em algum júri que nós aqui da defesa tivemos a oportunidade de trabalhar, mas nós também não trabalhamos com espetáculo, com gritaria. Se o promotor falou, a gente não atrapalhou. Nós trabalhamos com a verdade também e com as provas do processo. Então, eu queria rememorar o fato. O que aconteceu de fato naquele dia? No dia anterior, Gabriel e Vitória tiveram uma discussão, a própria Vitória relatou isso aqui. Então, a relação dos dois já estava um pouco abalada. No dia dos fatos, eles foram até o local, por volta das 4 da tarde. Isso é controverso também. O Gabriel ficou lá com ela estava trabalhando lá, e ficaram até a noite. Em determinado momento, o Gabriel ficou descontente com alguma atitude da Vitória, que o promotor aponta o fato de ele ter acendido um cigarro na boca do Franco, e de verdade, para nós, essa questão é insignificante, porque nós não vamos negar que o Gabriel voltou lá e agrediu o Franco, e os senhores vão entender mais na frente, e o Gabriel vai embora para casa. O Gabriel vai embora para casa, isso já era 1h da manhã. O Gabriel e a Vitória tinham, por hábito, ajudarem ali os amigos, os proprietários da tabacaria, e o Gabriel sabia como que era o andamento da tabacaria. O Gabriel em casa, 1h da manhã, ele começou já dar por si que a tabacaria já tinha encerrado ali os trabalhos, e começa a mandar mensagens para a Vitória, pedindo para que ela voltasse para casa. E, de fato, ele estava descontente por alguma coisa que aconteceu. De verdade, eu acredito, inclusive, que há algo além disso nesse processo, que eles não quiserem contar por motivo pessoal deles, porque ninguém entende o que aconteceu. Mas tudo bem. Gabriel começa a mandar mensagens, ela não vai embora para casa, ele, transtornado, ficou ali 2 horas em casa remoendo aquele sentimento que ele tinha dentro dele. Ele volta para a tabacaria com uma faca. E aqui a gente começa a discordar do Ministério Público. Mas nós não discordamos porque a gente quer defender o Gabriel a qualquer custo. Inclusive, eu já adianto que nós vamos pedir a condenação do Gabriel. Não se pode agredir uma pessoa. Nós vamos pedir a condenação dele. Nós queremos uma condenação justa por aquilo que ele fez. E aqui nós começamos a discordar do Ministério Público. Tem uma fala do promotor que chamou muito minha atenção, que o promotor fala o seguinte:
a prova mais importante é a lógica. Ele falou para os senhores, a prova mais importante desse processo é a lógica. E o que ele mostrou? O depoimento do Gabriel na primeira audiência. O Gabriel estava preso, estava sendo ouvido por videochamada, estava nervoso, sendo acusado de um crime, e falou de fato aquilo que ele falou, irrelevante. Em nenhum momento, naquela audiência, ele falou que queria matar. Em nenhum momento. Eu perguntei para ele, você queria matar o Franco? Ele falou que não. Então o promotor fala assim, a prova mais importante é a lógica. Por que o promotor fala isso? Porque quando a gente entrar nas provas do processo, e é isso que eu vou fazer, os senhores vão observar que a lógica serve para ele, porque as provas que estão aqui não servem para o texto. As provas que estão aqui no processo não demonstram com essa certeza absoluta que o promotor tem de que o Gabriel saiu de casa para matar o Franco. O Gabriel não tinha nada contra o Franco. Todo mundo falou aqui no depoimento. Vocês tinham um problema pessoal? Não. Vocês se conheceram que dia? 2 dias antes. Não faz sentido. Vamos usar a prova mais importante do processo, a lógica. Qual é a lógica de você matar uma pessoa que você não tem absolutamente nada contra ela? Qual é a lógica de você querer matar uma pessoa sem ter uma inimizade nenhuma contra essa pessoa? Então, aqui começam as nossas discordâncias com o Ministério Público. E aí nós vamos para as provas do processo. Tá? Nós vamos para as provas do processo, porque nós não vamos usar só a lógica, nós vamos usar os documentos que foram produzidos nos autos. As folhas 5 e 6 do processo, doutor, é o processo, tá? Que eu vou mostrar aqui. Tá? As folhas 5 e 6 do processo foram ouvidos 2 policiais militares, que foram ouvidos aqui hoje também, que acompanharam a ocorrência do que aconteceu naquele dia. O policial Wesley Adriano Fava, policial exemplar aqui da nossa cidade, quem conhece ele sabe, ele diz o seguinte, que ele foi acionado via Copom para comparecer em um local onde teria ocorrido uma briga. Sendo que, enquanto se dirigiam para lá, passaram de frente a um bar e populares que lá encontravam informaram que ali havia ocorrido uma briga de casal e um terceiro teria sido agredido com golpes de faca após intervir na briga, uma vez que o homem estaria tentando agredir a mulher. Então, primeiro documento do processo, policial militar deu o depoimento e repetiu isso aqui hoje, disse o seguinte, nós fomos chamados, teve uma briga num bar, o autor tentou agredir a mulher, a vítima interviu, entrou no meio da discussão, acabaram se confrontando, o autor estava com uma faca e acabou ferindo a vítima com uma faca. Esse é o depoimento também do policial militar José Paulo de Carvalho Bernardo. Deu o mesmo depoimento. E o policial militar relatou aqui. Quando ele passou lá, as pessoas que estavam no local contaram isso para ele. E a Vitória contou isso para ele lá no pronto-socorro. Aí nós seguimos para as provas do processo. Que nós não vamos usar só a lógica, nós vamos seguir para as provas do processo. Depoimento da Vitória, as folhas 78 dos autos. Vitória Aparecida de Souza Santos foi ouvida dia 8 de maio de 2023 na Delegacia de Polícia de Santa Rosa de Viterbo. Vitória disse o seguinte. Ela narra, né, que o Gabriel foi embora e voltou, e ela fala assim, que Franklin, um cliente do estabelecimento, tentou intervir a favor da declarante. Entretanto, Gabriel derrubou no chão e passou a esfaqueá-la. Tá? Então, aqui ela fala assim, enquanto isso, quando ele voltou, Gabriel entrou pela porta de vidro transtornado, desceu um soco na nuca da declarante, que o Franklin, cliente do estabelecimento, tentou intervir, foi o momento que ele foi agredido pelo Gabriel. Então, essa história do promotor, de que o Gabriel chega e já vai para cima do Franklin, já vai dar facada no Franklin, que ele queria matar o Franklin, ela não está de acordo com o que está escrito no processo. E aí eu quero mostrar para os senhores um outro documento, que é as folhas 102, folha 102 e
107 do processo, que é a primeira manifestação de quem? Ministério Público do Estado de São Paulo. É a promotora que estava aqui no começo do processo, que faz a denúncia do Gabriel, para que o Gabriel seja levado a julgamento. A promotora faz essa denúncia. Então, isso aqui não é advogado que está falando, tá? É a promotora de justiça. Ela relatou o seguinte: por volta da 1h30, está aqui o timbrado do Ministério Público. Por volta da 1h30, Gabriel chamou a Vitória para ir embora. Porém, como ela ainda estava prestando serviços, não o acompanhou. Mesmo após Vitória fechar o estabelecimento, Franklin continuou no local com um casal de amigos. Algumas horas depois, Gabriel retornou ao local chamado por Vitória. E assim que ela abriu a porta, o denunciado investiu contra a companheira e lhe deu um soco na nuca. Então, ele foi para cima da Vitória. Aí a promotora que denunciou o Gabriel. Franklin tentou intervir, porém o denunciado investiu contra ele, dizendo: agora eu vou te matar. E antes que a vítima se levantasse, Gabriel desferiu um golpe de faca no tórax de Franklin. Então, para além da lógica, as provas do processo demonstram que a dinâmica fática do dia ela é diferente da versão trazida pelo promotor. E isso quem escreveu foi uma promotora de justiça, doutora Yara, aqui nas folhas 102 a 107. Qual que foi a dinâmica do fato? Ele chega e nós não estamos passando a mão na cabeça dele, não. A gente quer que ele saia daqui condenado. Né? É por aqui que ele fez. Ele chega no local, ele começa uma discussão com a Vitória, agride a Vitória, o Franklin sai da mesa de onde ele está, entra em combate corporal com ele, e ali ele desfere as facadas no Franklin. Isso está no processo. Eu não estou inventando e ele não está inventando. A questão que o promotor perdeu um tempo, se teve carícia, se não teve, se teve demonstração de afeto, se não teve, isso de verdade para nós não importa. Eu não quero justificar o injustificável. Eu não acho certo você brigar com uma pessoa, eu não acho certo você acertar uma facada na pessoa. Mas o que importa para nós nesse processo é o seguinte: ele saiu de casa com a intenção de matar alguém. Ele tem que ser condenado por uma tentativa de homicídio com 2 qualificadoras. Quando o Franklin, aqui, nesse plenário, mentiu, ele conta uma versão mentirosa do fato. O Franklin se coloca como vítima e ele exagera na versão dele dos fatos. Quando a Vitória foi ouvida aqui, em todo o processo, minha última pergunta para ela foi o seguinte: Vitória, no dia dos fatos, você contou para o policial que o Gabriel foi te agredir, o Franklin entrou no meio, eles começaram a discutir e aí aconteceu a facada. Foi isso que aconteceu? Foi a última pergunta que eu fiz para ela. Ela falou: foi isso que aconteceu. Quem dá uma versão diferente disso? O Franklin. Só que o Franklin, a gente, com todo respeito, é lógico que ele está aqui em situação de vítima, só que o Franklin, ele mente em relação aos fatos. E nós também não sabemos por quê. Não sabemos se o Franklin, de fato, estava afim da Vitória, ou o que aconteceu naquele dia, mas nós sabemos que ele mente. Ele mente, ele se faz de coitado, ele veio aqui e falou assim: eu não estou trabalhando. Estar afastado pelo INSS é diferente de não estar trabalhando. Ele falou: não, eu não estou trabalhando até hoje. 1 ano e 2 meses sem poder trabalhar. Minha primeira pergunta para ele: você está trabalhando no Lava Rápido? Estou trabalhando lá. Aí ele vem e fala o seguinte: promotor, a Letícia não era nada minha. Não era nada. Aí vem as 2 testemunhas que são amigos dele, depois, e fala assim: a Letícia era namorada do Franklin. Por que o Franklin mente? Nós não sabemos. Talvez seja um sentimento, e eu acredito que genuíno, de querer prejudicar o réu. Porque é natural se alguém nos agride, se alguém nos faz mal, que nós tenhamos um sentimento de vingança.
Mas isso aqui não é um tribunal de vingança. Isso aqui é um tribunal de justiça. Nós precisamos fazer justiça com as provas que estão no processo. Não é com a lógica, com as provas que estão no processo. E aí, como que foi a dinâmica dos fatos? Eles entraram nessas vias de fato, Gabriel e o Frank, e começaram a brigar. E aí, de fato, o Gabriel estava armado com uma faca e acabou acertando facadas no Frank. Outro documento do processo que demonstra que o Franklin não está falando a verdade e que a dinâmica dos fatos não é que o promotor sustentou nesse plenário é o laudo pericial. Esse laudo pericial, todos os documentos que eu vou mostrar para os senhores, não fui eu que fiz, não. Não foi o advogado de defesa que fez. Foram todos os órgãos oficiais. A primeiro foi o Ministério Público, o colega do doutor, e agora é um laudo pericial da Secretaria de Segurança Pública, Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo. É um perito que analisou a ficha médica do Franklin e falou o seguinte: ao exame, presença de lesões e ferimentos pérfuro-cortantes, 3 centímetros na região do hemitórax direito, sem lesões e sinais em caixa torácica, ferimento em membro superior esquerdo de 7 centímetros e em região posterior do mesmo membro sem lesão vascular. Então, o médico, que é o perito, que analisou o relatório médico, falou o seguinte: ele tem uma lesão de 3 centímetros, pérfuro cortante, no hemitórax direito. Então, eu não gosto muito de entrar nessas questões técnicas, mas hoje é necessário. O que é o hemitórax? O hemitórax é essa parte aqui, tá? do peito. Então, o hemitórax direito, ele tinha uma lesão de 3 centímetros, pérfuro cortante. Então, não era uma perfuração de 3 centímetros, era a lesão que era de 3 centímetros. O que aconteceu? Como que foi feita essa lesão? E vamos usar a prova do promotor? Vamos usar a lógica? Se você pega uma pessoa de frente, igual o promotor falou que ele pegou, ó, 2 passos para cada, não ia causar uma lesão de apenas 3 centímetros. Tá? Não ia causar. Uma estocada com uma faca. O senhor está com a faca aí, doutor? Uma estocada, uma faca desse tamanho, estocada, não ia causar uma lesão de apenas 3 centímetros. O que a defesa entende que aconteceu? Eles entraram em luta corporal e a faca passou. A faca tem ponta. Não é um movimento orquestrado. Não é um movimento voluntário. Eles estavam, vamos recapitular, eles estavam em luta corporal. A faca passou no hemitórax. Fez um corte de 3 centímetros. E depois, sim, uma facada no braço. E fez um corte de 7 centímetros. Tá? Por que o Franklin foi enviado para Ribeirão Preto? Porque essa facada no braço causou uma lesão de tendão. E nós não vamos tirar a gravidade do ferimento do Franklin. De fato, foi um ferimento grave. Mas foi uma briga, uma luta corporal, não foi orquestrado. Ele não queria acertar o coração, o peito, o braço. Ele estava em luta corporal com o Franklin. E foi uma facada no braço. Vamos lá no laudo que o doutor mostrou para os senhores, no relatório médico. Nós vamos ver a gravidade do risco de vida que o Franklin correu. Né? Então, ele recebeu, ele teve esses ferimentos, de fato, e aí ele foi para fazer exames complementares em Ribeirão. De fato, ele teve uma redução da mobilidade do braço, tá? que foi recuperado posteriormente. Ele ainda está afastado pelo INSS, mas está trabalhando normalmente. Ele teve esses ferimentos e ele foi medicado com Profenid e dipirona. Olha o risco de vida que ele teve. Medicado com Profenid e dipirona. E aí, quando o perito responde o quesito, esse laudo são quesitos que são apresentados para o perito, para que o perito responda. Há um quesito muito importante. O primeiro quesito é: a ofensa à integridade corporal e à saúde do examinado? É claro.
Ele foi ferido por faca. Isso a gente não nega, nem o próprio Gabriel nega. Qual a natureza do agente? Agente portante, procortes. Né? Terceiro, foi produzido por veneno, fogo, explosivo? Não. Quarto quesito. Quarto quesito é importantíssimo para que nós entendamos o que de fato aconteceu. Essa lesão resultará em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, ou perigo de vida, ou debilidade permanente, ou sentido ou função, ou antecipação do parto? Então, o perito tem que responder todas essas perguntas. Causou incapacidade por mais de 30 dias? Causou perigo de vida? As lesões que o senhor analisou. Causou perigo de vida na vítima? Causou debilidade permanente? Qual foi a resposta do perito? Sim, pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias. Por quê? Porque lesionou o tendão, de fato, ele não pôde trabalhar por um tempo, porque ele teve uma dificuldade de mobilidade. Houve perigo de vida? O perito não falou, porque não houve perigo de vida. Tá? Então, essa é a grande discordância que a defesa tem em relação à tese do Ministério Público. Porque o Ministério Público ele quer fazer a gente acreditar que o Gabriel saiu de casa com a intenção de matar o Franklin. De matar o Franklin. O Gabriel é um homicida, é um assassino. E só não conseguiu matar o Franklin porque foi impedido pelas pessoas. E para isso, qual a prova que o Ministério Público usa? O depoimento desse coitado na primeira audiência. Nervoso, não consegue falar direito. Vocês viram aqui o nervosismo dele. Não combinamos nada com ele. Ele poderia ter ficado em silêncio, ele resolveu falar. E o Ministério Público usa isso para falar, não, está provado que ele queria matar o Franklin. Mas o que mais que demonstra que o Gabriel de fato tinha a intenção de matar? Mais nada. Porque os depoimentos que foram colhidos em todo o processo, e a prova além da lógica, a prova processual, demonstra que não houve a intenção de matar. Foi um fato lamentável, um fato que não deve acontecer, que não deve se repetir, mas um fato que tem que ter uma punição justa, uma condenação justa. Porque nós estamos aqui buscando justiça. Eu poderia muito bem defender aqui a tese da legítima defesa. Eu poderia muito bem falar que ele agiu em legítima defesa ou que ele agiu compelido por violenta emoção, que isso ia diminuir a pena dele. Mas nós não estamos aqui para contar historinha nem para mentir para os senhores. Nós estamos aqui com base no que nós temos nos autos do processo e com base na prova testemunhal que foi colhida hoje. Nós estamos aqui para trazer a verdade e para falar, ele não saiu de casa querendo matar o Franklin. Ele não tinha nada com o Franklin. Absolutamente nada. Foi uma bobeira que aconteceu. Foi grave, foi triste, mas não há nada nos autos que demonstre que o Gabriel queria matar o Franklin. No processo não tem essa prova. E por que o Gabriel está vindo para julgamento do Tribunal do Júri? Porque existe essa dúvida. E quem que vai dirimir essa dúvida? Os senhores, os jurados e as senhoras. E aí nós precisamos explicar uma questão técnico-jurídica, que é o dolo. O que separa um crime de tentativa de homicídio de um crime de lesão corporal? Os senhores já devem ter ouvido falar na televisão, não sei se os senhores têm contato com o direito, mas os senhores já devem ter ouvido falar na televisão homicídio doloso, homicídio culposo, teve a intenção de matar? Não teve. O dolo, ele é uma linha muito tênue para nós identificarmos o dolo, porque o dolo é uma circunstância subjetiva do réu. É a vontade que o réu teve de cometer determinado crime. Então, nós não conseguimos entrar na mente do Gabriel para saber se ele queria matar o Franklin ou se ele não queria matar o Franklin.
Então, como que nós vamos observar esse dolo? Como que nós vamos identificar qual era a vontade dele naquele dia que os fatos aconteceram? Pelas circunstâncias externas, pelas circunstâncias periféricas do fato. E ali a gente identifica se ele queria ou não matar. Então, vamos começar pela primeira circunstância. Pode falar. Aproveitando a deixa do dolo, que a pessoa tenha vontade, aqui ficou muito claro que o Ministério Público, eu preciso de alertar os senhores, que ele faltou com a verdade. Realmente, aqui, ele teve o dolo, ele teve a vontade de omitir fato para os senhores, de faltar com a verdade. Isso eu digo quando o Ministério Público ofertou a denúncia nesse processo. E isso o doutor promotor não contou para os senhores. E quando ele ofertou a denúncia, que está as folhas 102, o que é a denúncia para o senhor saber? A denúncia é o primeiro ato do processo. Depois que colhe-se toda a prova testemunhal e investigação na delegacia, vem esses documentos que o Ministério Público, ele lê, analisa se houve a prática ou não de um crime e faz a denúncia. E quando o Ministério Público fez a denúncia, que é o primeiro ato do processo, que é desses fatos que o réu hoje, Gabriel, está sendo julgado, e é desses fatos que ele está se defendendo, o Ministério Público é muito claro em dizer que no dia 7 de maio, por volta das 4h30, na tabacaria, na Avenida Presidente Vargas, o Gabriel e a Vitória, eles mantinham uma união estável há 2 anos, e a Vitória prestava serviço de garçonete na tabacaria da cidade, num local acima, declinado na Avenida Presidente Vargas. Isso é controverso. Pois bem, ele fala que no dia dos fatos, o Franco foi até a tabacaria, sentou-se na mesa junto com o Gabriel e Vitória. Pois bem, controverso, concordamos com isso. Por volta da 1h30, o Gabriel chamou a Vitória para ir embora, porém ela ainda estava prestando serviço e não acompanhou. Também concordamos com isso. Mesmo após a Vitória fechar o estabelecimento, o Franco continuou no local com um casal de amigos. Também concordamos. Algumas horas depois, Gabriel retorna do local chamando por Vitória. E assim que ela abre a porta, o denunciado investiu contra a companheira com um soco em sua nuca. Beleza, concordamos. E aqui vem a parte que o Ministério Público omitiu para os senhores. E o porquê que ele omitiu, vou explicar mais adiante. Frank tentou intervir. Olha só, olha aqui a história que ele contou agora para os senhores. Ele foi muito claro em falar que a hora que o Gabriel abriu a porta da tabacaria, agrediu a Vitória, já foi repentinamente, em questão de segundos, para cima do Franco e esfaqueou. Isso é o que ele contou aqui agora. E não é o que ele constou na denúncia. E Franco tentou intervir, porém o denunciado, que é o Gabriel, investiu contra ele, dizendo: agora eu vou te matar. E antes que a vítima se levantasse, Gabriel desferiu um golpe de faca no tórax de Franco. Região vital, com ânimo homicida, fez a vítima cair ao chão lesionada em virtude do golpe sofrido. Então, é uma situação diferente. Na denúncia, ele fala que o Frank interveio assim que o Gabriel agrediu a Vitória. E aqui ele fala diferente. Que não, que o Gabriel chegou, agrediu a Vitória e repentinamente foi para cima do Franco. São situações diversas. E tanto é verdade que o Frank interveio, o Ministério Público iniciou a denúncia contando isso, que a Vitória, aqui presente hoje, que os senhores não viram ela aqui em depoimento, conta justamente essa versão. Que o réu chegou, deu um soco, um empurrão na nuca dela, que ela também não soube descrever, e o Frank interveio, foi quando iniciou a briga entre os dois. Tanto é que eu ainda perguntei: a senhora viu a faca? Ele disse: não vi. Ela só foi ver a faca posteriormente. Então o Frank, ele interveio. Não foi o Gabriel que foi o encontro de Frank. E isso tem que ficar esclarecido para o senhor. Tanto que o Ministério Público, na denúncia, imputa esse fato.
A Vitória, que hoje, prestando depoimento, contou essa versão. Foi muito claro em contar isso para os senhores. E mais, os policiais militares, que também foram ouvidos aqui hoje, contou a mesma versão. De que eles estavam passando pela ferida que os populares deram, sinal, eles pararam. E justamente as pessoas que estavam lá contaram essa versão dos fatos. E teve uma briga que um terceiro interveio e foi esfaqueado. E aí, não sei se os senhores se recordam, quando o Frank, o Carlos, o Júnior foi ouvido aqui, eu ainda perguntei, o senhor, após levar o Gabriel ao hospital, o senhor retornou na tabacaria? Ele falou assim, minha noiva, a Lívia, estava lá. Eu perguntei, o senhor estava lá na hora do momento que os policiais passaram? Ele falou, estava. O senhor conversou com os policiais? Sim. Ele fala, estava eu, a Lívia e a dona da tabacaria. Foram eles que contaram os fatos para o policial. E mais, os policiais, naquele momento, foram para o pronto-socorro e conversaram com a Vitória. E o que a Vitória fez? Contou a mesma versão. Olha, ele chegou, me deu um soco na nuca, um empurrão, e o Frank interveio e eles começaram a brigar e o Gabriel esfaqueou o Frank. Ninguém aqui, ninguém fora a vítima, que é uma mentirosa, descarada, fala que o réu repentinamente chegou no estabelecimento e agrediu ele. Ninguém conta isso. Fora a vítima, doutor promotor, que inclusive está contradizendo a própria denúncia do danos altos. Ele mesmo acusa e agora modifica. Eu gostaria de perguntar para o doutor promotor se isso é mentira. É mentira? A senhora não leu o aditamento do processo? Eu vou mostrar, mas a senhora não leu? A senhora pulou o aditamento da denúncia? O aditamento, doutor, foi com relação ao motivo. Então, o que aconteceu? Motivo do ofício, é qualificador, doutor. Qualificador. Tanto é que ele nada falou sobre isso para os senhores. Tá? E não sou eu que estou inventando, não, porque aqui a Vitória contou isso para os senhores. Os policiais que foram os primeiros a ter contato com os fatos, com as pessoas, contaram essa versão. Inclusive, os policiais falam na delegacia que teve contato com o Frank, lá no PS, que o Frank contou também que interveio. Então, essa questão de que o Gabriel chegou já para agredir o Frank é mentira. É mentira. Agora eu pergunto para os senhores, o porquê que a vítima mente? Ela mentiu. Ela mentiu para os senhores aqui que a moça que estava lá do lado não era namorada dele. Todas as outras testemunhas contaram que era namorada. Ou seja, um fato irrelevante. Se era namorada, não era namorada, por que ele mentiu? Ou seja, ele tem um perfil de mentira. Ele mentiu contando que estava sentado. Ele contou que estava sentado quando recebeu o primeiro golpe, quando ele foi ouvido lá na delegacia. Foi esse ano, né? Em 78. Tanto é que a hora que ele começou a ser inquirido aqui, ele falou que estava sentado. Fiz algumas perguntas para ele, ele mudou a versão. Ele falou, não, eu levantei. O senhor se recorda. Mas como que foi? Mas por que você se levantou? Não, porque eu achei que o Frank estava vindo para cima de mim. Mas o que o senhor achou? Se tinha mais gente no local, não havia motivo para suspeitar do Gabriel, por que o senhor se levantou? Ele começou a se enroscar. Eu levantei e não soube dizer o porquê. Chega na delegacia, ele fala que estava sentado quando recebeu o golpe. Mentira. Porque ele recebeu o golpe, depois ele interveio na discussão do réu, do Gabriel, com a Vitória. Então, vocês podem perceber que as únicas pessoas que falam isso é o promotor agora, desmentindo a própria denúncia,
Porque o aditamento que o doutor está querendo dizer aqui, e depois nós vamos mostrar para os senhores, foi apenas com relação ao motivo. O motivo do crime, porque aqui na denúncia, o doutor promotor constou que o motivo foi somente pelo fato, ó, o motivo fútil está presente em virtude da tentativa ter sido motivada supostamente pelo fato da companheira do denunciado ter ficado no local até certo horário. Um motivo ínfimo para toda agressão. Aí o Ministério Público, durante a instrução, que foi a audiência que teve aqui anteriormente em juízo, modificou. Ele falou, não, o motivo não foi porque a Vitória ficou lá até altas horas da tabacaria. O motivo foi porque o réu estava com ciúme dela. Pelo fato da vítima ter acendido um cigarro para o Franklin. Tanto é que é esse o motivo que o doutor promotor alegou aqui agora no plenário dos senhores. Que é um motivo desproporcional, que isso não justifica a conduta do Gabriel. Então, esse aditamento que o Ministério Público falou, que fez, foi em relação ao motivo. Não houve aditamento nenhum com relação à acusação de que o Gabriel somente agrediu após a intervenção do Franklin. Agora, o Franklin conta a versão contrária, de que repentinamente, de surpresa, ele foi agredido. O Carlos e a Lívia, que são amigos íntimos do Franklin, confirmam essa versão. E, aliás, a gente demonstra que Lívia e Júnior com o Carlos também estão mentindo. Por quê? Os policiais contaram aqui que no dia passou lá na frente e eles que estavam lá contou para os policiais a dinâmica dos fatos. E contou de forma diversa. Então, por que Carlos e Lívia, que estavam lá, não contou para o policial o seguinte, olha, o réu chegou, abriu a porta, agrediu a Vitória e, do nada, repentinamente agrediu o Franklin. Por que ninguém contou isso? Porque é mentira. Essa versão só surgiu o quê? Posteriormente. Porque o Franklin, vítima, não quer admitir que ele interveio na discussão da Vitória com o Gabriel. E o porquê que ele não quer admitir? É muito lógico, me parece muito lógico para a defesa o porquê. O porquê que de tantas pessoas que estavam dentro daquele estabelecimento, só ele se levantou para defender a Vitória. Resposta está clara. É o que o réu aqui disse, o que o Gabriel acabou de dizer. Eles estavam tendo, sim, algo além do acendimento, de ter acendido o cigarro. Teve, sim, essas trocas de olhares que fez com que o réu pudesse supor de algum envolvimento entre os dois. Tanto é verdade que está na denúncia que, fora que o Gabriel foi discutir com a Vitória, o Franklin interveio. Só ele interveio. Mais ninguém. E o Franklin não quer admitir aqui que ele foi que deu início a essa briga. Então, mais motivo para os senhores. Tanto é verdade que o Gabriel não tinha intenção homicida, que ele percebeu atitudes que ele não gostou da Vitória, foi embora, quieto, sem causar problema para ninguém, ficou em casa da 1h30 até as 3h. A tabacaria já tinha fechado. Eu perguntei para a Vitória, que hora que fecha a tabacaria? 1h30. Mas depois a gente fica para lavar alguns utensílios, parará. Eu perguntei. 3h da manhã, hora que você estava lá, você estava como funcionário ou cliente? Não, já estava como cliente. Ou seja, ela estava sentada na mesa,
conversando com o cliente, ela não estava mais em serviço. E Gabriel em casa, mandando mensagem para ela e perguntando, você não vai embora? E ela não respondia. E ela não chegava em casa. Então, os senhores percebam o seguinte, o Gabriel não foi embora propositalmente, maquinando, arquitetando, pegar uma faca, voltar e matar o Frank. Não! Gabriel voltou para procurar a esposa. Tanto é que ele chamou na porta e aqui as testemunhas confirmaram por 2 vezes a Vitória. A primeira, ela não mentiu. A segunda, que ele chamou vamos, ele não chegou lá atrás do Frank. Ele chegou lá atrás de quem? Da Vitória. Ela falou, tô indo. Mas esse tô indo não foi. Esse tô indo estava desde a UID, quando ele foi embora, chamou ela e ela falou, tô indo, daqui a pouco eu vou, hora que acabar o serviço eu vou. E não foi. Então, os senhores percebam que o que motivou o réu a ir lá naquele dia, ele foi atrás de quem? Da Vitória. E quando ele entrou, quem é que ele foi de encontro? Qual foi a primeira pessoa? Foi Frank? Como diz o Ministério Público aqui, que ele já saiu de casa com a arma, com o propósito de matar o Frank? Foi o Frank? Não! Ele foi de encontro da Vitória. Ele queria levar ele embora. E aí, a hora que ele foi de encontro com a Vitória, o Frank, que não tinha nada a ver com a história, ele não tinha, interveio. E o porquê que ele interveio? Óbvio, ele interveio, o réu estava com uma faca. Eles comeram, tanto é que o Frank admitiu aqui que entrou em luta corporal. Óbvio que se ele estava com uma faca, a pessoa interveio e ele já estava supondo que estava acontecendo algo estranho. Essa suposição dele se concretizou no momento que o Frank interveio para proteger a Vitória. Pensem os senhores. Se realmente o Frank não tivesse nada, nenhuma intenção que não fosse simplesmente pedir para ela acender o cigarro, por que só ele ali interveio? Por quê? Onde a fumaça há fogo. Se não há, pelo menos houve. E aí teve a certeza de que realmente alguma coisa além estava acontecendo. E ele interveio, ele com a faca, o que aconteceu? Perdeu a cabeça, é óbvio. E a defesa não nega que ele desferiu um golpe no Frank. E o primeiro acertou o peito. Acertou o peito por quê? Logicamente, diante do exame. Ele interveio do quê? De frente. Aí vem o promotor e fala, essa região é uma região vital. Mentira! O laudo aqui, que coisa que é? Sim. Demonstra que foi do lado direito. E o promotor vem e fala aqui, imagina um golpe no coração, pulmão, rim, fígado. Senhor, é só os senhores porem a mão, que lado que fica o coração? Lado esquerdo. Os ferimentos foram no hemitórax direito. Direito. Então, não foi região vital. Então, os senhores percebam que, primeiro, o motivo foi diverso. Então, ele não saiu, porque uma coisa é você sair propositalmente para matar, chegar, entrar e ir de encontro à pessoa. Outra coisa é você chegar e discutir com a Vitória, o outro intervir e você lesionar. E foi isso que aconteceu. O golpe foi em região do lado direito, não é o coração. Depois o próprio Frank aqui admite que o réu era tão violento assim que ele conseguiu entrar em luta corporal. Ele falou, eu fui braço, fui perna e lutei e consegui dar um soco nele, ele ficou tonto e aí eu consegui sair. O Carlos me puxou.
E vem mais, o promotor conta outra mentira aqui para os senhores, que foram 7, 8 ou que saem mais facadas, que não acertaram ele. Mentira! Mentira! O laudo fala apenas o quê? De ferimento de 3 centímetros na região do tórax direito, sem sinais em caixa torácica, ou seja, foi uma lesão superficial, não foi igual o promotor contou, que adentrou 3 centímetros, ou que seja 1,5 centímetro, que é a ponta da faca, nem teve sinais na caixa torácica. Esses 3 centímetros foi de comprimento. E ferimento no membro esquerdo, de 7 centímetros, em região posterior do mesmo membro, sem lesão vascular. Sequer ferrou a veia. A ponto de falar que ele estava jorrando sangue, que ele poderia ter morrido ali no local se ninguém levasse para o hospital. Tanta é mentira que o próprio Frank falou que só percebeu as lesões depois. No local ali nem sangrando ele estava. Então, é nítido que essas lesões não foram com intenção homicida. Atrelado a isso, fica-se nítido que a vítima, mais uma vez, mente. Porque ela mostrou aqui para os senhores ferimentos internos. Aonde tem ferimento interno aqui, eu desafio o Ministério Público a trazer para os senhores aqui aonde tem ferimento interno. A defesa pede a condenação nos termos do exposto aqui pelo Ministério Público, se ele provar que houve ferimento na perna. Não houve. Então são mentiras em cima de mentiras, descaradamente. E eu digo mais para os senhores. Vamos lá. Olha como não tem lógica. Que se realmente ele quisesse matar, a Vitória aqui foi empática em dizer, olha, tanto ele não é tão agressivo que uma própria mulher conseguiu desarmá-lo. Ele não estava enfurecido, louco, desvairadamente com a intenção homicida que uma própria mulher desarmou ele. Olha, eu puxei a faca, tirei da mão dele, a vítima, que é o Frank, deu um soco nele, ele tonteou, e o que a Vitória conta? Ele simplesmente levantou e parou. Parou. A Vitória contou que ele parou. E nisso o Frank saiu para fora. E o réu não foi atrás dele mais. Vocês concordam que uma pessoa que quisesse matar, que realmente queria matar, vendo que a vítima deu um soco nele, deu um soco, e saiu andando e ele não ia fazer mais nada? Tem lógica isso? É óbvio que não. Porque se ele quisesse, ele poderia ter pegado a faca que a Vitória jogou lá no chão e ter morrido atrás do Frank e ter acabado o serviço. Falar, não te matei, mas agora eu mato. E não foi isso que aconteceu. É isso que nós falamos da questão do dolo. Eu vou explicar. E tanto a vítima mente que ele fala, o Frank contou aqui, que ele foi agredido lá na calçada, depois de sair do estabelecimento. Ninguém mais aqui viu isso, nem o Carlos, nem a Lívia, nem a Vitória fala disso. Então, os senhores percebam que Frank realmente está mentindo. E ele quer a todo custo prejudicar o réu. E o Ministério Público, sem explicação nenhuma, muda a versão acusatória aqui em plenário, dando aso, concordando com o Frank. Indo, inclusive, contra o depoimento dos próprios policiais, os quais ele embasou a denúncia. O porquê que os policiais iriam mentir. O porquê que eles iam falar que realmente os populares contaram para ele
E Frank interveio e após a intervenção foi esfaqueado. Porque os dois policiais ouvidos aqui hoje é mentir que conversou com a Vitória lá na porta do pronto-socorro e ela contou que o Frank interveio. O porquê que a Vitória ia mentir. E mais, tanto poderia ter um cônjuge algo além do acender o cigarro ali, que o Frank interveio para beneficiar a Vitória, e depois do ocorrido, o que aconteceu? A Vitória foi para onde? Para a porta do pronto-socorro. Aí vocês vão pensar, ela foi lá? Porque ela lesionou a mão e ela contou que foi hemofílica, que é que é buscando, começa a sangrar e não para mais. Vocês pensam, ela foi lá para passar pelo médico. Não, ela não passou pelo médico. Ela foi lá para saber como é que o Frank estava. Parece só um pouco estranho, né? Mas a hora que você vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, vai dando uma visão diferente. Então, vocês percebam que, além de ele não ter a vontade de matar, nada mais justifica isso. Porque não foram 8 facadas. O laudo fala que de 3, no máximo, que foi o tórax, o braço e o antebraço. Então, não foram 8 facadas, como o Ministério Público aqui imputa. Inclusive, a mentira desvairada das pernas, ninguém, nem médico nenhum relatou isso. Mas a região dessas facadas que foram dadas, as facadas não foram vitais. Não foi área do coração, não perfurou a caixa torácica para poder atingir pulmão, não pegou uma veia importante que ele poderia morrer por sangramento. A vítima ficou um dia lá em Ribeirão, foi na noite e voltou no outro dia. Então, não teve natureza grave dessas lesões a ponto das lesões justificar um dolo, uma vontade de matar o réu. Vocês percebem? Dá para perceber isso? Bom, complementar, doutor, e é isso que a gente quer trazer para os senhores, a questão do dolo. O que é o dolo? É a questão subjetiva.